A paz do Senhor, meus irmãos, você está no canal da EBD com o presbítero Arilton Alves. Chegamos à lição 12 do segundo trimestre de 2023, a qual nós estamos abordando o assunto sobre família. E hoje, na lição 12, nós vamos falar criando os filhos saudáveis. Então nós vamos falar aqui hoje, abordar aqui sobre a família de Jesus, como que foi a criação de Jesus, sua mãe Maria e seu pai José. Quero convidar você para estar orando comigo nesse início da sua lição, e você ora comigo também. E nessa oração eu vou estar orando para Deus nos orientar, nos dar sabedoria para nós criar nossos filhos saudáveis na presença e no conhecimento da palavra de Deus. Senhor Deus e Pai que está no céu, neste momento oramos a Ti, Senhor. Abençoa, Senhor, cada professor da Escola Bíblica Dominical, cada subintendente, cada pastor. Abençoa os alunos, todos os irmãos. Abençoa as pessoas que me ouvem nesse canal do YouTube. Abençoa as pessoas que têm me seguido aqui. Abençoa as pessoas que têm curtido, têm comentado. Meu Deus, abençoa todos os familiares. Se tiver alguém enfermo, Pai, que o Senhor venha curar. Se tiver algum pai, mãe que não está sabendo criar o filho saudável na Tua presença, que o Senhor venha dar sabedoria para criar no conhecimento da Tua palavra. Assim abençoamos cada um, que cada professor esteja uma ótima aula, cada líder que sabe bem liderar na Tua presença, que esteja uma aula abençoada em nome de Jesus. Amém. Nessa lição falando sobre criar os filhos saudáveis. O nosso texto áureo da nossa lição está lá em Lucas capítulo 2, versículo 52. E crescia Jesus em uma sabedoria, na estatura, em graça para com Deus e aos homens. Então nós vamos falar aqui sobre o crescimento que Jesus teve. Nós vamos abordar esse assunto sobre o crescimento de Jesus, o ambiente a qual Jesus foi criado. Vai falar da sua infância, da sua adolescência, também na sua vida já adulta. Fica comigo até o final. Você que é ouvinte do nosso canal, você que tem nos acompanhado, quero agradecer a todos vocês, que Deus abençoe. Continua dando um joinha, um like aí. Comenta também nosso canal. Ativa o sininho todo para você receber em primeira mão. Toda semana nós estamos com um vídeo novo. Também adquira o slide para você. Esse slide não é somente para professor, subintendente, pastor da Escola Bíblica Dominical, mas é para você também. Às vezes você que quer pesquisar para você ter mais conhecimento, dar um estudo na igreja, pregar esses slides, esses bolsos que nós temos, vai te ajudar muito para o seu crescimento e desenvolvimento na obra de Deus. Então adquira esse material, tá? Na descrição desse vídeo você consegue clicar no link e ir direto para a plataforma. Lá tem todo o passo a passo, como funciona para você adquirir esse material. Material muito bom, bem limpo. É uma coisa que nós temos feito, a qual Deus tem colocado em nosso coração. Que nem todos têm tempo, às vezes, para fazer um esboço, porque dia a dia trabalho, correria. E aqui nós estamos ajudando você, para você desenvolver algum trabalho a qual Deus tem colocado no seu coração. Então seja bem-vindo ao canal Presbítero Arilton Alves. Compartilhe com bastante pessoa. Não paga nada para compartilhar. Seja um inscrito no meu canal. Se inscreva. Você que está vendo a minha aula, se inscreva no meu canal. Você vai estar abençoando esse ministério a qual Deus tem colocado em meu coração. Deus abençoe. Então vamos falar um pouquinho hoje sobre a criação que os pais de Jesus teve com ele. A verdade prática dessa lição diz que a vontade de Deus é que os pais eduquem seus filhos de acordo com o princípio divino, a fim de que eles cresçam de maneira saudável e equilibrada. O objetivo também da nossa lição hoje, o primeiro é revelar a normalidade da família de Jesus. Segundo, abordar as fases da vida de Jesus conforme o Evangelho apresenta. Terceiro, explicar a tríplice desenvolvimento do Senhor Jesus. A introdução da nossa lição, nós vamos abordar o assunto aprender com a família do Senhor Jesus. Como deve ser a postura dos pais para com seus filhos e dos filhos perante seus pais, a fim de que os filhos recebam uma saudável educação. Como nós vamos falar aqui de Jesus, eu quero dizer para os irmãos que o Senhor Jesus nasceu de uma família normal e teve o seu pai José e teve a sua mãe como mãe Maria. E Deus falou em sonho com José a respeito da concepção virginal de Maria, por meio da obra do Espírito Santo.
José namorava com Maria, a qual, quando Maria foi para a casa da sua prima Ana, quando ela retornou de lá, José percebeu a sua namorada, a sua noiva, ela estava grávida. Ele, por amar e gostar muito de Maria, ele não quis expor ela, mas ele sentiu vontade de fugir, ir embora, e a culpa cair até sobre ele mesmo, né? Ele ir embora. Mas o anjo apareceu para ele em sonho e falou o que a Maria estava gerando no ventre era concebido pelo Espírito Santo e era para ele assumir a Maria com o filho, né? Com ela grávida. E aí ele teve todo o carinho, respeito e aguardou todo o tempo de gravidez de Maria. Enquanto Maria não deu à luz, ele não o conheceu, ou ele não deitou, ele não teve contato com ela, né, entre homem e mulher. Só depois que ela deu à luz que ele veio conhecer Maria como a sua mulher, como esposa. Já entrando no nosso primeiro ponto da nossa lição, uma família normal. Fica comigo, tá? Se você quiser conhecer o nosso slide, eu vou estar lendo um pouco, falando um pouco aqui desse slide que eu tenho. Vou falar algumas referências bíblicas. Você que não adquiriu o slide ainda, pega uma caneta, papel e anota as referências bíblicas que eu vou estar falando. Mas se você quiser adquirir esse material, é muito simples. Tem bastante referência bíblica aqui, a qual nós não temos aqui na lição. José e Maria era descendente da família real de Davi. Está lá em Lucas capítulo 2, versículo 4 e 5. Descendia-se da raiz de Jessé. Isaías 11, versículo 1. O próprio Isaías já profetizava, né? O Salvador viria descendente de Davi. Sendo Maria noiva de José, concebeu do Espírito Santo, disse-se, uniu a sua mulher, porém só conheceu depois que Maria deu luz a Jesus. Mateus capítulo 1, versículo 18 a 25. José era justo e quis proteger Maria quando ela apareceu grávida. Aquilo que eu já falei no início. José quis fugir, né, para proteger Maria. Naquela época, era de comum, na trajetória, na caminhada, como ela foi passear, né, visitar sua prima Ana. Na época, os soldados romanos costumavam estrupar as mulheres que era encontrada caminhando na estrada, fazendo a trajetória de caminhada na estrada para ir passear, visitar alguma da família, e acostumava esses soldados malvados, maldosos, usados pelo inimigo, estrupava as mulheres. Por certo, José pensou que Maria poderia ter sido estrupada, porque a qual ele respeitava e sabia que era uma mulher também honesta, sabia que era uma mulher respeitadora, uma jovem respeitadora, que jamais ia trair ele. Mas ele percebendo, por certo, que ele achou que ela deveria ter sido estrupada por algum soldado romano, e ele querendo colocar a culpa como ele tivesse engravidado ela e fugindo da responsabilidade, porque na época a mulher que parecesse grávida dessa forma, sem ter um marido, sem ter um pai, era desprezada, né? As pessoas não olhavam com os bons olhos, era muito desprezada, humilhada perante a sociedade. Então José, para proteger, ele optou por fugir, mas não adiantou fugir porque o anjo do Senhor apareceu para com ele. O segundo tópico da nossa lição, esse primeiro ponto só tem 2 tópicos só, fala os filhos de José e Maria depois de Jesus. Algumas religiões aí vai querer dizer que Maria só teve Jesus. Vai querer dizer que uns filhos que parecem Tiago, né? Aqui, José, Judas, não Judas Iscariote, né? Mas vai falar assim que Simeão, que eles eram primo de Jesus, mas não. A Bíblia nos dá esse conhecimento e entendimento quando lemos que Jesus teve mais irmãs também. Por certo, Jesus teve aproximadamente aí 6 irmãos, entre irmã e irmãos. Pode até ter tido mais, mas aqui fala de 6. Então Jesus teve irmãos sim, mas Jesus foi o primogênito de Maria. Os filhos de José e Maria depois de Jesus. Jesus foi filho mais velho do mínimo outros 6 irmãos. Vejamos o texto que ensina acerca disso. Em Lucas capítulo 2, versículo 7, você vai encontrar, aparece Jesus como filho mais velho. Em Marcos capítulo 6, versículo 3, aparecem os outros 6 irmãos de Jesus. No mínimo que foram Tiago, José,
Judas, Simeão, e seu irmão não aceitava como Messias. Seus irmãos, os irmãos de Jesus, não aceitavam ele sendo Messias. Por que não aceitava? Porque Maria e José teve a sabedoria de criar os seus filhos igual. Por mais que Maria sabia, porque ela foi visitada pelo anjo do Senhor, que ela daria luz ao Salvador, José também já sabia disso, mas mesmo assim, eles não tiveram acepção, não criaram com indiferença. Eles amaram todos iguais, tratava todos iguais, por diferente de algum conhecimento que nós tivemos lá no início, né, dos patriarcas, a qual não criaram seus filhos com essa igualdade, mas sim, às vezes, tendo essa indiferença entre um e outro, amando mais um do que o outro, protegendo mais um do que o outro. E aqui nós aprendemos agora com a família de Jesus, com os pais de Jesus, com Maria e José, tratando os filhos com igualdade, mesmo sabendo que Jesus era o filho especial gerado pelo Espírito Santo. Mas mesmo assim tratou com igualdade todos eles no conhecimento da palavra de Deus. Nós vamos aprender aqui que Jesus, ele crescia cada dia no conhecimento, no desenvolvimento, na sabedoria divina, mas teve uma criação normal. Seus irmãos não aceitavam Jesus como Messias. Você vai encontrar lá em João capítulo 7, versículo 1 a 5. Depois de sua ressurreição, seus irmãos reconheceram como Messias. Está lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 7, Gálatas capítulo 1, versículo 19. Principalmente Tiago, né? Depois da sua ressurreição, Tiago começou também a se envolver na obra de Deus e viu que realmente o seu irmão era o Messias, era o Filho de Deus. Visão geral desse primeiro ponto: Jesus cresceu uma família normal e viveu como qualquer criança em Israel. Ele foi apresentado no templo, ele foi circuncidado, ele passou todo o processo, brincava com seus irmãos, brincava com as crianças, passou o processo normal. Então tem umas pessoas que às vezes falam aí que Jesus ainda quando criança fazia milagre e tal. Nós só vemos milagre na vida de Jesus depois que João batizou Jesus. A descida, depois que recebeu o Espírito Santo, dali para cá nós vemos a operação de milagre na vida de Jesus. O modo de criação de Jesus. Segundo ponto da nossa lição, primeiro tópico: Jesus, o Filho especial. José e Maria sabiam que Jesus era o Salvador do mundo, Filho de Deus, por isso era especial. Lucas capítulo 1, versículo 35. Até Jesus iniciar seu ministério, ele foi criado por seus pais sem que os demais irmãos se sentissem diferentes. Todos receberam a mesma criação, no ponto dos seus irmãos não aceitarem como Messias no início do seu ministério. João capítulo 7, versículo 1 a 5. Então, por Jesus ser criado igualzinho, não teve diferença, não foi tratado com exceção nenhuma, foi tratado com a igualdade, os seus próprios irmãos não aceitavam ele como Messias, aceitavam ele como irmão comum, como irmão normal. Mas Maria e José, os seus pais, sabiam que ele era um filho especial, mas não transmitiu isso para os outros irmãos não sentir inferior, não sentir enciumado, não ter inveja. Foi uma coisa muito linda a criação de Jesus, porque se Maria e José não tivessem tido essa sabedoria para criar Jesus, os seus próprios irmãos poderiam ter invejado dele, ter ciúme dele, tramado, né? Os próprios irmãos ter tentado tramar sua morte, como aconteceu com José. Mas não, nós vemos aqui que eles foi tratado com igualdade, não teve ciúme, não teve inveja. O que nós aprendemos aqui? Eu preciso trazer isso aqui para um aprendizado para nós. Por mais que você perceba que um dos seus filhos tem um chamado divino, por mais que você perceba que um dos seus filhos tem uma sabedoria, né? Tem uma inteligência diferente dos outros, sobressai melhor no estudo, sobressai melhor para conversar com as outras pessoas, tem uma sabedoria extraordinária, diferente dos outros. Mas você não é por isso que você precisa tratar com diferença. Você tem vários filhos, né? Tem mais que um filho. Aí um dos seus filhos, ele tem um bom emprego, né? Foi super inteligente, estudou, e aí tem um outro lá que às vezes não desenvolveu seus estudos, não desbravou lá uma faculdade, e aí acaba tendo um serviço mais inferior. Não é por causa que um filho
tem uma profissão inferior ao outro, que você vai tratar o outro com indiferença, com mais amor, com mais alegria. Filho predileto, não pode ter predileção entre os filhos. Tem que tratar eles com igualdade, dependente da profissão ou da espiritualidade. Tem que tratar com igualdade. Até Jesus iniciar seu ministério, ele foi criado por seus pais, sem que os demais irmãos sentissem diferente. Todos receberam a mesma criação, ao ponto dos seus irmãos não aceitarem ele como Messias no início do seu ministério. Segundo tópico do nosso segundo ponto, a infância de Jesus. Vejamos as principais informações acerca da infância de Jesus. Vamos aprender aqui agora as principais informações acerca da infância de Jesus. Fica comigo até o final desse vídeo, não pula, porque tem um ensino muito maravilhoso aqui para a criação do teu filho, na infância do teu filho, na adolescência do teu filho. Fica comigo até o final. Dá um joinha aí, dá um like, dá um gostei, compartilha, comenta em nosso vídeo. Você vai estar ajudando nós a propagar o Evangelho de Cristo. Não paga nada para você assistir esse vídeo até o final, para você compartilhar e comentar. Me fala de onde você está me assistindo, que eu quero te conhecer melhor, de qual ministério você é, de qual cidade, de qual estado, ou de qual país que você está me assistindo. Me fala de onde você é aí, que eu quero te conhecer melhor. E eu vou estar respondendo todos que fazer alguma pergunta, comentar, nós respondemos a todos. Amém? Olha só, Jesus nasceu numa manjedoura, ou era um coxo onde, para a comida dos animais, a manjedoura era um coxo. Para quem conhece, mora às vezes no interior, na roça, né? Sabe que o pessoal pega um pedaço de madeira e pega uma machadinha, a enxó, formão, um machado, e faz um coxo, uma cocheira, né, para colocar ali alimento para os animais. E eles pegaram ali um capinho, né, e fizeram ali uma manjedoura, nessa manjedoura, nesse coxo, onde foi colocado Jesus. Foi o primeiro bercinho de Jesus. Nasceu em Belém para cumprir a profecia do anjo, anuncia seu nascimento. Está lá em Lucas capítulo 2 e 4, e Miqueias capítulo 5 e 2, Lucas capítulo 2, versículo 8 a 14. Nota essas referências aí, você que não tem meu slide ainda, mas eu falo para você adquirir esse slide. Você que não tem ainda, anota aí essa referência. Lucas capítulo 2, versículo 7, Lucas capítulo 2, versículo 4, Miqueias capítulo 5, versículo 2, Lucas capítulo 2, versículo 8 a 14. Completando os dias de Jesus, ele foi circuncidado. Está em Lucas capítulo 2, versículo 21. Todas crianças, quando completava seus 8 dias, era circuncidado. E Jesus seguiu à risca, seus pais seguiu à risca todos os processos que tinha que acontecer com a criança. Olha só, com 42 dias de vida, Jesus foi apresentado no templo, assim como as outras demais crianças também eram, que acontecia, Lucas capítulo 2, 22. Em seus primeiros meses de vida, viveu como um estrangeiro no Egito, Mateus capítulo 2, versículo 13 ao 15. E Oséias, para a confirmação da profecia antes de Jesus, lá em Oséias capítulo 11, versículo 1, confirma aí. Seus pais precisaram refugiar para o Egito, para ser guardado. Todos conhecemos essa história. Até quando o Senhor orientou de novo que podia voltar. Aos 12 anos, Jesus reconhece que era o Messias, Filho de Deus. Lucas capítulo 2, versículo 42 ao 49. O próprio Jesus, ele reconhece que era o Messias, o Filho de Deus. Tinha as 3 festas, né, que acontecia em Jerusalém, e eles foram nas 3 festas. E ali as festas estendiam ali por alguns dias. E tem a história que os seus pais saindo, já a caminhada de um dia, perceberam que o filho não estava junto com eles. Voltaram de novo. Já depois de 3 dias, encontram o seu filho no templo, conversando com os doutores, com os príncipes, conversando ali sobre a palavra de Deus, tratando do assunto de Deus, a qual tinha uma sabedoria tão grande, a qual os grandes mestres admiravam a sabedoria que aquela criança, aquele adolescente tinha. A adolescência de Jesus. O adolescente de Jesus foi marcado pelo apego às Escrituras. Lucas capítulo 2, 46 e 47. A Bíblia dá testemunho que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Na sua adolescência, nós vemos aqui que Jesus crescia na sua
estatura, sabedoria e na graça. Ele ainda adolescente, como ele foi criado com seus pais, conhecendo a Deus, conhecendo a palavra, ele, na sua adolescência, ele já estava ali crescendo fisicamente normal, como um homem, como os judeus cresciam na adolescência normal, mas ele crescia na estatura, mas também crescia no conhecimento da palavra de Deus e na sabedoria e na graça. A juventude de Jesus, quarto ponto da nossa lição. Por que há poucas informações sobre a juventude de Jesus na Bíblia? Por que há pouca informação de Jesus na sua juventude? O seu ministério chamou atenção na sua vida comum. Está lá em Lucas capítulo 3, versículo 23. Em sua juventude, concluímos que Jesus aprendeu a profissão do seu pai e teve uma vida de aprendizado normal como os demais da sua idade. Era de comum o pai ensinar a profissão que tinha, ensinar para o filho, para não crescer um homem preguiçoso, né? Então já aprendia a profissão cedo ali com seus pais. Sabemos que Jesus, tendo José como seu pai, José era carpinteiro, por certo ele ensinou carpintaria para Jesus também. Então essa trajetória, depois de Jesus adolescente, nós não temos informações sobre a sua juventude na Bíblia. Tem alguns historiadores que vai contar algumas histórias de Jesus sobre a sua juventude. Porém, a Bíblia não nos mostra. Jesus já vai aparecer aos seus 30 anos de idade, já reunindo os seus discípulos e iniciando o seu ministério, depois de ser batizado. Em sua juventude, concluímos que Jesus aprendeu a profissão do seu pai, teve uma vida aprendizado normal. Marcos capítulo 6, versículo 3 e Mateus 13, 55. Todas as informações tiradas do Evangelho apócrifo sobre Jesus ter realizado os milagres em sua infância, a juventude são mentira, pois Jesus só fez milagre depois de receber a unção do Espírito Santo quando tinha 30 anos de idade. Alguns livros apócrifos, tá? Que tem aí em algumas Bíblias, vai falar que na infância Jesus também, como jovem, ele fez alguns milagres, mas a Bíblia, lá em Lucas capítulo 3, versículo 21, 23, vai falar dos milagres de Jesus após ele receber o Espírito Santo, depois dele ter descido as águas. Visão geral da segunda parte, a criação de Jesus passou pela sua infância, adolescência e juventude. Então Jesus teve as suas 3 fases de criação. Ele passou por toda essa, por infância, adolescência e juventude. Na sua infância, foi crescido com seus pais, levado ao templo, foi levado ao templo para ser apresentado, crescia junto com seus irmãos. Como adolescente, foi encontrado no templo, junto com os doutores da lei, e depois, como jovem, ele estava trabalhando com seu pai. E depois vemos na fase adulta, ele vindo anunciando o reino do céu. O tríplice desenvolvimento de Jesus. Jesus crescia em sabedoria. Terceiro ponto da nossa lição, primeiro tópico. Jesus crescia em sabedoria. Crescer em sabedoria significa ter contato com a palavra de Deus. Isso ocorreu em 3 maneiras. Primeiro, a mãe lia as escrituras para a criança até os seus 5 anos de idade. Era uma responsabilidade da mãe, como seu pai era o provedor da casa, tinha que trazer o sustento, e era da forma que os judeus trabalhavam na sua cultura. O marido era o provedor de correr atrás, a esposa de criar o filho no caminho e instruir os filhos. Então, a mãe ensinava os filhos no conhecimento, no contato com a palavra de Deus. Ela lia, né? Ela lia Gênesis, lia ali sobre a criação, lia o Pentateuco de Moisés, né? A todas as instruções a qual Deus tinha dado para o seu povo, e a sua mãe lia para os seus filhos. E ela tinha as suas maneiras de ensinar uma criança. Por certo que a sua mãe pegava pão aquela vez, a cultura judaica, sempre a gente vê que era de comer, né, pão, fazia muito pão. Nós temos um conhecimento que naquela época tinha muito mel, o pessoal, né, sempre estava comendo mel. Então, por certo que ela pegava aquele pão e molhava no mel e dava para a filha, e ali ensinando, olha, a palavra de Deus é doce como mel. Ou pegava uma lamparina, né,
é um candeeiro, e quando falava ali, né, que em Gênesis, o início da criação, haja luz, podemos entender que no ensinamento para uma criança aprender, falar assim, olha, apagava a luz na hora de noite, tá vendo aqui, ó, o mundo era sem forma, era tudo escuro, era uma escuridão. E Jesus falou, haja luz. Ia lá e acendia aquele candeeiro e falava assim, era tudo escuro. Quando Deus criou o mundo, Deus falou, haja luz. E ali houve luz, teve luz, e por isso que nós estamos aqui, nós somos criação de Deus. Então a forma dos pais, né, a ensinar as crianças para entender melhor, às vezes tem que usar uma linguagem, a linguagem mais comum, a linguagem mais fácil de entendimento, não precisa tentar falar difícil com criança, né? Às vezes tem que ser uma forma assim, bem simples, uma forma mais simples, e as crianças vão entendendo. Inclusive até mesmo na igreja, quando nós ensinamos numa linguagem mais simples, numa linguagem mais popular, as pessoas têm mais facilidade para conseguir aprender. Quando eu acho bonita a pessoa falar difícil, falar, né, bem, eu tenho dificuldade de falar palavras difíceis, mas às vezes quando nós falamos uma língua comum, uma língua popular, as pessoas conseguem remoer melhor, entender melhor, simular melhor, ir para casa, passar a semana, um mês ou quase um ano, lembrando daquelas palavras, porque a palavra penetrou. Às vezes não é por falar tão bonito que a palavra vai mexer no coração da pessoa. Porque o bonito, o importante da palavra não é mexer com o emocional da pessoa, mas mexer no espiritual, que o Espírito Santo venha trabalhar poderosamente na mente e no coração do ser humano, para ele entender a forma de criar o filho e o filho entender a forma de respeitar seus pais. Porque estão passando uma época muito difícil, estão passando um momento a qual os pais não estão tendo tempo para criar os filhos, educar os filhos no conhecimento da palavra de Deus. E estão passando uma época que os filhos não estão mais respeitando os pais. Então quero chamar a sua atenção. Vamos acordar enquanto é tempo. Vamos pedir sabedoria a Deus, porque a palavra de Deus diz que quem não tem sabedoria, peça a Deus. Peça a Deus sabedoria para você criar seu filho no caminho que deve andar. E eu chamo a atenção de você, filho, obedeça os seus pais, porque a Bíblia diz que aquele que obedece aos seus pais, seus dias de vida serão acrescentados. Efésios capítulo 6 fala sobre a instrução do pai para com o filho e a obediência do filho para com o pai. A mãe lia as escrituras para a criança até seus 5 anos de idade, Deuteronômio capítulo 6, versículo 7. Pela tradição judaica, depois dos 5 anos, a criação vai aprender a lei na sinagoga. Depois dos seus 5 anos, até os 5 anos, a responsabilidade é da mãe instruir seu filho na tradição judaica, no conhecimento da lei, no conhecimento do Torá. Depois dos seus 5 anos, essa criança vai para a sinagoga, nem todo vai desenvolver tanto, mas temos sempre alguns que desenvolvia e ali já saía ali uma pessoa instruída na palavra, no conhecimento de Deus. O menino tem a responsabilidade de crescer no conhecimento da palavra de Deus. Lucas capítulo 2, versículo 42. O segundo tópico do nosso terceiro ponto. Jesus crescia em estatura. Primeiro, Jesus crescia na sabedoria, né, o primeiro tópico do nosso terceiro ponto. E o segundo, Jesus crescia na estatura. A palavra estatura significa maturidade. Ele crescia na maturidade. Jesus cresceu e alcançou maturidade de forma normal e comum, como os demais da sua época. Jesus crescia normalmente e tendo maturidade. Eu acho lindo quando eu vejo adolescente, jovem, tendo uma maturidade muito linda na palavra de Deus, conhecimento da palavra de Deus, isso é lindo demais. E assim, Jesus cresceu já conhecendo a palavra, que a sua mãe já deu a instrução, e depois ele já vai para a sinagoga para ele aprender ali com os grandes mestres. Em fase adulta, se dedicou ao trabalho e aprendeu a profissão de carpinteiro. Marcos capítulo 6, versículo 3, fala que seu pai José era carpinteiro e seu filho aprendeu a profissão na carpintaria junto com teu pai. Por isso que é importante o pai na vida de uma criança,
de um adolescente, observa bem aqui. Eu lembro quando eu era um motorista profissional, o meu filho sempre queria ser motorista. Ele achava que ele ia crescer, ele ia ser motorista. Por quê? O filho quer sempre seguir muito o exemplo do pai, seguir a profissão do pai. Então é interessante você ensinar, instruir seu filho para ele não ficar uma pessoa desocupada, mas já ensinar seu filho a trabalhar. Nós vemos que a criação judaica, até nos dias de hoje, uma criança lá começa a trabalhar cedo. Não tem esse negócio de ficar bajulando, passando a mão na cabeça, começar a trabalhar depois dos 18 anos, não. Lá, você vê lá adolescente, já é profissional lá. E aí vai crescendo um homem formado de caráter e de responsabilidade. Porque nos últimos tempos temos visto muitas pessoas não tendo responsabilidade. Porque às vezes os pais ficam bajulando demais, fazendo de tudo, entregando tudo na mão dos filhos, e o filho acaba não aprendendo a desenrolar as coisas sozinho, não tendo maturidade, não cresce uma pessoa tendo maturidade no seu desempenho profissional, familiar e espiritual. Terceiro tópico do nosso terceiro ponto, Jesus crescia em graça diante de Deus e dos homens. A graça diante de Deus diz respeito à consciência, à responsabilidade quanto à sua natureza e missão. A graça diante de Deus diz respeito à consciência de responsabilidade enquanto à sua natureza e missão. Lucas capítulo 2, 49. Qual era a missão de Jesus aqui na terra? A salvação. E aí você pode começar também, você que já é adolescente, estiver às vezes assistindo a minha aula, qual é a sua missão? Você já descobriu qual é a sua missão aqui na terra? Ora a Deus e pede ao Senhor sabedoria ao Senhor. Jesus descobriu a sua missão ainda cedo. Ele era criança para adolescente e descobriu a sua missão. A graça perante os homens consistia em Jesus ser agradável com as suas palavras, de maneira que as pessoas davam atenção à sua palavra. Importante você ter sabedoria, ter humildade, ter uma boa palavra para as pessoas parar para te ouvir. Quando eu olho Jesus, as pessoas paravam para ouvir. Até os grandes mestres paravam para ouvir, admirava Jesus falando. E às vezes nós observamos na rua as crianças hoje, passa brincando, só sabe xingar, só sabe falar palavrões, só sabe querer bater um no outro. Nós não vemos hoje em dia as crianças, às vezes pouquíssimas crianças que têm uma palavra saudável, já tem a maldade no coração. E às vezes, será que está acontecendo? Será que a falha está onde? Aonde está essa falha que essas crianças estão tão rebeldes? Será que a falha está na escola? Nos professores? Será que a falha está no pastor? Será que a falha está nas professoras da EBD? Ou será que a falha está na responsabilidade de nós pais? Será que os pais não estão querendo transferir a responsabilidade para terceiros? Por isso que está tendo um monte de crianças para a rua fora, cheio de maldade, xingando, desrespeitando os mais velhos, não está respeitando mais. Nós aprendemos com Jesus que Jesus respeitava as pessoas e ele era respeitado. E se a pessoa quer crescer sendo respeitado, primeiro precisamos respeitar os outros. E Jesus deu um exemplo para nós. Ele, como adolescente, ele era respeitado e respeitava as outras pessoas. Então precisamos instruir nossos filhos, instruir as crianças, a qual a importância de ser respeitado. Para isso acontecer, precisa respeitar também. A graça diante de Deus diz respeito à consciência, à responsabilidade quanto à sua natureza e a missão. Agora, perante os homens, consistia em Jesus ser agradável com suas palavras, de maneira que as pessoas davam atenção à sua palavra. Que coisa linda! As pessoas davam atenção à sua palavra. Quarto tópico do nosso terceiro ponto. Lições importantes. Aprendemos com este ensinamento duas importantes lições que são: primeiro, a educação dos filhos tem a ver com o desenvolvimento espiritual, emocional e social, proporcionando principalmente pelos pais e pelos líderes. Deuteronômio 6:7, Lucas 2:46. O papel importante da educação dos filhos tem a ver com o desenvolvimento espiritual, emocional e social, proporcionando os pais e os líderes também. Porque até uma certa idade, o grande ensinamento dos pais dentro da própria casa. A escola começa dentro de casa, o ensinamento começa em casa. Depois vai para a igreja, né, dos grandes líderes. Os pais precisam ter prudência na educação dos seus filhos, não fazendo acepção entre os filhos,
mas sendo discreto e equilibrado com todos. Os pais precisam ter equilíbrio emocional. Como vai ter um filho com equilíbrio emocional se os pais são desequilibrados? E nós estamos vivendo uma época que, infelizmente, os pais tendo um desequilíbrio emocional muito grande, por falta, às vezes, de conhecimento, busca de conhecimento. Irmão, se tiver curso na sua igreja de encontro de casal, encontro de família, vai, irmão, vai em todos, vai em todos. É um aprendizado muito grande para você ter aprender a instruir a sua família no caminho que deve andar. Tem muitas pessoas errando por falta de conhecimento. Para nós criar nossos filhos, nosso filho ser bem-sucedido, para os seus filhos ser bem-sucedido, cria ele numa boa educação, não fazendo acepção entre os filhos. Tenha, irmãos, entre os filhos, filho predileto, mas trate todos com igualdade e com equilíbrio a todos. Visão geral desse terceiro ponto. O Senhor Jesus crescia em sabedoria, estatura, em graça para com Deus e para com os homens. Aleluia. Era um filho obediente aos seus pais e obediente a Deus. A conclusão da nossa lição fala assim: os pais de Jesus foram um exemplo de responsabilidade, prudência e dedicação na educação de seus filhos. O Senhor Jesus deu exemplo como crescer em graça diante de Deus e dos homens, que as famílias atuais possam seguir o exemplo deixado pela família do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Nós chegamos na reta final, a próxima lição é a última lição desse segundo trimestre. Próxima semana eu já estarei falando, sobre a próxima lição, uma lição muito boa que está para chegar aí, o terceiro trimestre, muito bom, já está aí chegando em nossa mão aí, um ensino muito abençoado. Não perca também o terceiro trimestre. E a última lição desse trimestre, vamos falar amizade de Jesus com uma família de Betânia. Que Deus abençoe a toda a paz do Senhor. Não deixe de se inscrever, dar um like aí no vídeo. Compartilha bastante, indica esse vídeo para outras pessoas. Se estiver sendo bênção para você, abençoa outra pessoa também. Que Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua casa. Que o Senhor te instrua, que o Senhor te dá sabedoria para você instruir bem os teus filhos, seus netos, sua família. Seja uma bênção nessa terra, em nome de Jesus. A paz do Senhor, até a próxima aula.